A minha voz tremer um pouquinho é porque essa, sem dúvida, eu já fiz, vou me apresentar para vocês, já fiz dezenas e dezenas de investimentos ao longo da minha carreira, mas essa, sem dúvida, é o mais importante da minha vida. Antes de eu entrar na apresentação, eu vou me apresentar rapidinho, vou sair um pouco do script, contar um pouco da minha história, depois eu entro em todos os termos aí da transação, com toda a transparência, para vocês acompanharem. Eu sou o Carlos de Barros, eu sou sócio fundador da Lazuli, que criou um braço de investimento chamado LZ Esportes. Mas antes de mais nada, eu sou tricolor. Eu cresci numa família de tricolores. Eu morava aqui no Flamengo, jogava bola no aterro do Flamengo, tive minha camisa do Fluminense roubada algumas vezes lá, infelizmente. Estudava ali em Botafogo. E depois das minhas aulas eu vinha para as Laranjeiras, eu era sócio das Laranjeiras, jogava futsal ali do lado do ginásio, fazia escolinha ali, nadei bastante na piscina, nadei embaixo do trampolim ali de saltos ornamentais. Mas mais do que isso, minha primeira lembrança de tricolor era com meu avô. Meu avô adorava o Fluminense, ele era daqueles que não falava escanteio, não falava impedimento, para ele era corner e offside. Sempre amou o Fluminense. E essa é a minha primeira lembrança. E aí, quando eu comecei a me envolver com o projeto do Fluminense, meu avô já não está mais aqui, meu avô se chamava Carlos também. Meu pai também não está mais aqui, também era muito tricolor, também se chamava Carlos. E eu liguei para minha tia, falei, tia, cara, da onde vem essa paixão do vovô, do meu pai com o Fluminense? Ela falou, Nani, o seu avô e a sua avó se conheceram numa festa, num baile nas Laranjeiras. Ele sempre amou o Fluminense, mas eles se conheceram aí. Então, para mim, quando eu falo que eu não estaria aqui se não fosse pelo Fluminense, eu literalmente não estaria aqui se não fosse pelo Fluminense. E assim como eu tenho essa história de amor pelo Fluminense, os outros investidores que estão por trás da proposta que vocês vão ver também têm as suas histórias de amor pelo Fluminense. Cada uma diferente, cada uma especial. A gente tem um investidor que nadava pelo Fluminense e quando a equipe de natação praticamente inteira saiu para ir nadar pelo Vasco, ele foi um dos poucos que continuou aqui nadando pelo Fluminense e ajudou a recriar a equipe de natação. Isso década de 90. A gente tem um outro investidor que banca a Bravo, por exemplo, ajuda a investir, compra equipamentos de percussão. Tem vários, eu posso ficar aqui dando exemplos de quem são os investidores do Fluminense. Agora, entrando um pouco mais no que está acontecendo hoje, eu estudei a fundo todas as SAFs que aconteceram aqui no Brasil, estudei, obviamente, modelos de negócio fora do Brasil, nos Estados Unidos, assim como esses que o Farcu mostrou. E muitas das SAFs que aconteceram aqui no Brasil, você chegava um investidor estrangeiro e era como se ele tivesse entrado numa loja e ele chegava para o representante dele, o consultor dele e falava, eu quero um clube assim, de Série B, mas tem que ser numa cidade grande. Não, essa aqui não pode, então pega uma cidade pequena, tem torcida, não tem torcida, não, eu quero um clube de Série A. E ele ia escolhendo, como se estivesse escolhendo a roupa que ele iria vestir. Esse aqui já não está mais à venda, então vamos para aquele. A última coisa que eu vou falar agora sobre os nossos investidores é que no nosso caso, não tem essa loja que você pode entrar e escolher qualquer roupa. Só existia uma opção para a gente. E a única opção para a gente era investir no Fluminense. Eu espero que os senhores entendam isso e entendam por que isso é tão importante e é o maior projeto da nossa vida. Acho que agora a gente pode colocar na apresentação. Eu vou tentar ser o mais didático possível, mas obviamente a gente está aqui para responder perguntas, a gente tem alguns termos financeiros aqui, outros termos que dizem respeito ao investimento, mas, por favor, a gente fique à vontade aí para perguntar ao fim. Está passando aqui. Bom, vamos lá. LZ Esportes. LZ Esportes é uma gestora focada em investimentos
no mundo de esportes e entretenimento. É o braço da Lazuli. A Lazuli é uma gestora de investimentos fundada por mim e mais 3 outros sócios, vocês vão conhecê-los na próxima página. A Lazuli foi fundada em 2022, é uma das gestoras de private equity, que é esse tipo de investimento que a gente fala, que mais cresceu nos últimos anos. Temos mais de 500 milhões de reais investidos em 2 empresas. Eu vou mencionar ali são os nossos valores. O primeiro deles é sobre execução, mas eu vou ressaltar o segundo, que é excelência. Isso tem muito a ver também com a cabeça dos nossos investidores. Tudo aquilo que a gente faz direito, com esmero, com atenção, com cuidado, e é isso que a gente vai trazer para o Fluminense. Agora, para apresentar quem somos nós na Lazuli Partners. Ali na esquerda a gente tem vocês vão notar, antes de mais nada, que todos nós temos o logotipo ali da Gávea Investimentos. Então, a Lazuli é uma gestora de 3 anos, mas cujos sócios já se conhecem e trabalham juntos há quase 20 anos. Eu falo aqui com a boca cheia que esse time que está na tela é um dos times mais experientes no mundo de investimentos. Foram mais de 40 transações entre nós 4 ali, mais de 10 bilhões de reais investidos, mas obviamente nenhuma dessas transações tão importante quanto essa que eu vou explicar agora. O Piero Minardi, do lado esquerdo, ele é o fundador e o presidente do conselho da Lazuli. Ele é uma das pessoas mais experientes nesse mundo de private equity. Foi responsável por várias transações, inclusive, só para notar um caso emblemático, a gente fez um investimento na Droga Raia. A Droga Raia se fundiu com a Drogazil e hoje é a maior rede de farmácias na América Latina. É um dos nossos investimentos. Só um segundo aqui, pegar uma água. Ficando com a boca seca. Do lado dele sou eu, Carlos de Barros, eu sou fundador e o CEO da Lazuli. Como eu mencionei, eu cresci aqui no Rio de Janeiro, me formei em Stanford, meu avô que bancou minha faculdade nos Estados Unidos. Fiquei um tempo trabalhando no mercado financeiro por lá. Depois voltei em 2008 e fui trabalhar na Gávea Investimentos. Foi lá que eu conheci o Piero, o Bruno e o Pedro. E depois de um tempo na Gávea Investimentos, a Gávea, por sinal, fundada pelo Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central e tricolor também. Depois de anos na Gávea, eu me tornei executivo da DASA, diretor financeiro, a DASA e depois presidente. A DASA é uma empresa que aqui no Rio tem o Sérgio Franco, o CDPI, Alta, maior rede de medicina diagnóstica da América Latina. Em 2017, o Edson Bueno, controlador da DASA, faleceu e no ano seguinte eu assumi como presidente. Eu era presidente enquanto bateu a pandemia. Uma das experiências mais marcantes, mais duras da minha vida, de muito aprendizado. Depois saí da DASA e montei a Lazuli junto com eles. O Bruno é um dos investidores uma das pessoas que tem o maior tino para investimentos que eu conheço, e o Pedro Vogt, que toca todo o nosso operacional e também é tricolor. Então eu diria que é uma das gestoras, talvez no Brasil, que tem o maior percentual de tricolores na sua liderança. Agora entrando já um pouco mais na proposta do porquê que a gente está aqui. É inegável que nós só estamos aqui por conta das conquistas dentro e fora de campo do Fluminense nos últimos anos. Dentro de campo é o que a gente coloca aqui na tela, foram os 7 títulos nos últimos 6 anos. A gente vê a glória eterna com Libertadores, vice-campeonato mundial. E até para terminar esse ano, não vou passar coisas que todos nós sabemos de cor aqui, mas a participação histórica no primeiro Mundial de Clubes. E do lado direito a gente fez questão de colocar como a performance do Fluminense em Libertadores nos últimos anos foi algo notável, muito além do que a gente fez em toda a nossa história. Aquela tabelinha está pequena para vocês, mas ela começa em 1960. Então, dentro de campo, recentemente, a gente teve conquistas históricas e notáveis, e fora de campo também, com uma dívida mais manejável e o que possibilitou dar confiança para os investidores estarem aqui e apresentarem essa proposta.
Vamos lá, entrando um pouco na proposta. O que a gente almeja fazer com essa proposta? Primeiro é honrar e fortalecer todo esse legado do Fluminense. A gente fala que Google, Facebook, Meta, essas empresas todas famosas de hoje em dia vão acabar em algum momento. Nós todos iremos acabar, nós não estaremos mais aqui, mas o Fluminense continuará. Já dizia Nelson Rodrigues, né? O Fluminense é feito para a eternidade. Tudo isso vai passar, mas o Fluminense não passa. E é esse legado que a gente quer honrar estando aqui. Segundo ponto aqui, a proposta tem como norte respeitar a torcida do Fluminense. Se a gente fosse pensar numa empresa, o principal cliente do Fluminense é a torcida, por isso que a gente está aqui. Então, respeitando a torcida e fortalecendo a gestão que já é profissional. A gente vem aqui para ajudar e deixá-la ainda mais profissional, mas ela já é profissional. O modelo de investimentos, o Farcu mencionou, é um modelo de investimentos que é apoiado em um grupo de tricolores. São mais de 40 tricolores. No final eu vou mostrar para vocês um recorte importante de quem são esses tricolores, que é uma dúvida que eu sei que muitos têm. E é uma visão de longo prazo, com foco em performance esportiva em primeiro lugar. Vou repetir isso para os senhores, é performance esportiva em primeiro lugar. Só que performance esportiva sem sustentabilidade financeira dá problema. E a gente já viu isso em vários e vários outros clubes aqui. Mas performance esportiva em primeiro lugar. A gente assume o compromisso de salvaguardar a essência tricolor e esse compromisso de perenizar o Fluminense. Vou entrar agora um pouco dos pilares do nosso investimento, do planejamento. Sempre que a gente faz um investimento, pessoal, a gente começa ele desenhando um planejamento estratégico. É um trabalho extenso. A gente olhou muitos clubes fora do Brasil, no Brasil, falamos com dirigentes, jogadores, empresários. Tudo que a gente faz com esmero. Esses são os 6 pilares. Eu não vou entrar no detalhe, tem muita coisa por trás de cada um desses pilares, até porque a gente tem que construir isso junto com a gestão, com quem vai tocar o dia a dia do Fluminense, mas isso aqui é o nosso norte. O primeiro deles é ter uma visão de longo prazo e desenhar, fortalecer, identificar o que quer dizer você ser tricolor. É um trabalho de planejamento estratégico. É como se fosse definir qual que é o nosso sonho grande. E uma hipótese que faz bater o nosso coração, que nos deixa muito animado, é o Fluminense ser, como visão, como sonho grande para a gente tem que ser um time, um dos top 3 times do Brasil, do ponto de vista esportivo. A gente tem que ser gerido como se fosse um dos melhores clubes, na forma que os melhores clubes na Europa são geridos, mas adaptado para o contexto brasileiro, que é muito, muito diferente. Um pouco das nossas visões aqui. Xerém, obviamente, está dentro da nossa proposta, eu vou falar para vocês mais sobre isso, mas e Xerém já é uma marca por si só. A gente quer investir mais em Xerém e transformá-lo ainda mais nessa referência de formação de atletas. Terceiro ponto, futebol. Nosso futebol já é um futebol de alta performance. A gente vai aumentar o investimento em atletas, vai aumentar o investimento em salários e deixar o futebol ainda mais competitivo. 4, aumentar o engajamento, e eu sei quão difícil é isso, mas a gente quer aumentar o engajamento da nossa torcida, e aqui os indicadores que a gente vai perseguir são número de torcedores, e eu sei que a primeira coisa para fazer a torcida estar mais engajada é ganhar jogos. Vamos ganhar jogo. Mas o que mais a gente pode fazer? Esse é o 4º pilar para a gente trazer, é aumentar a nossa torcida. O 5º é aumentar as receitas do clube. O clube fatura, em média, nos últimos anos, 500 milhões. Esse ano vai ser um ano histórico, mas, em média, o clube fatura 500 milhões. E a gente sabe que tem alguns clubes aí que permanecerão sem nome, que faturam muito mais do que isso. Como é que a gente faz para buscar outras fontes de receita e aumentar o faturamento do clube? E o 6º é o pilar de governança e sustentabilidade financeira. Para ter certeza que esses problemas de dívida, que, infelizmente, a gente já enfrentou há muito tempo atrás, não sejam mais enfrentados, que a gente coloque isso para trás de uma vez por todas. Vou começar a entrar em umas partes mais técnicas aqui da apresentação. O que
que está incluído na nossa proposta para a SAF do Fluminense. Esse é o perímetro. Tudo que é futebol, tudo que é relacionado a futebol, masculino, feminino, categorias de base e futsal, tudo isso está incluído no perímetro da SAF. Isso inclui programas de sócio-torcedor, direitos de imagem de atletas, direitos de transmissão, tudo que tudo que está relacionado ao futebol vem para dentro da SAF, inclusive Xerém, obviamente. E aqui eu acho que o número que todos queriam ver, que todos conversaram muito. Essa é a maior transação da história do futebol brasileiro. A gente está falando de um aporte novo, dinheiro novo dentro do Fluminense, de 500 milhões de reais. Esse investimento será feito 50% no fechamento da transação, no dia zero, assim que a gente, assumindo que essa transação, obviamente, seja aprovada, seria transferido metade desse valor no dia 1 e o restante, os outros 250, em até 2 anos. Mas isso é um compromisso firme, com garantias reais, executáveis, de todos esses investidores que vocês conhecerão. Então, a primeira parte, esses 500 milhões, que serão usados para quê? Pagamentos de dívida, equalização da estrutura de capital, investimentos no futebol e na base, no futebol profissional e na base, e na estrutura do CT, da Barra e de Xerém. Mais um compromisso de investimentos de 6,4 bilhões de reais. A gente vai detalhar o que são esses 6,4 bilhões. E eles serão usados para investir em folha, aquisição de atletas, melhorias no CT e royalties para a associação. Daí que sairão os royalties para a associação também. Esses investimentos de 6,4 bilhões mais os 500 milhões, os 6,4 são em até 10 anos, né? São 6,4 bilhões que têm que ser investidos em até 10 anos. Somando os dois, a gente chega no valor de 6,9 bilhões, que é o maior valor para uma transação no futebol brasileiro, algo à altura do que o Fluminense merece. Agora o tema de valuation, que muita gente pergunta e quer entender. Esses são os números. Vamos focar ali na tabela da esquerda. A tabela da esquerda, na primeira linha, é o Fluminense, e as letras A a F são as outras SAFs que aconteceram no Brasil. Tá? A primeira coluna ali, valor das ações, é quanto foi avaliado as outras SAFs. Fluminense é a SAF que teve a maior avaliação de todas as outras SAFs que aconteceram no Brasil. Todas. A gente está falando de 260 milhões de reais, que é o valor das ações da associação, que a associação tem na SAF do Fluminense. E a associação ficará com uma participação de 34%, que é maior do que todas as outras SAFs no Brasil. Essa vai ser a associação que tem mais voz ativa, que tem mais participação de todas as outras SAFs aqui do Brasil. É uma associação que será sócia dos investidores no Fluminense SAF. Como é que a gente chega no valor total, que se chama o valor da transação, o número do valuation, que todo mundo fala? Aí eu estou indo agora para o quadrinho do lado direito. A gente tem que pegar os 260 milhões, que é o valor das ações, hoje, da SAF Fluminense. Você tem que somar o valor da dívida. Essa dívida aqui é a dívida de 2024. Ela vai ser ajustada até o fechamento da transação, para ver qual que é a dívida na data do fechamento. E aí tem uma pergunta que muita gente faz, poxa, mas e a premiação do Mundial? E a venda dos atletas? Vendeu o Isaac? Como é que isso entra na conta? O Fluminense se beneficiará disso. O Mundial entra na conta, sim. A premiação do Mundial entra na conta. A premiação do Mundial, venda de atletas que acontecem até o fechamento da transação vão reduzir aquele número ali, aquele endividamento de 871 milhões. E isso vai fazer com que a associação tenha uma participação maior ainda na SAF. Essa é a conta. Mas usando os números de hoje, a gente chega em 1,1 bi
de valor o valor da empresa, que a gente chama, e a gente fez uma estimativa do valor gerado pelo aporte. A gente diz que esse valor que os investidores irão colocar no Fluminense de 500 milhões de reais vão aumentar o valor da empresa, o valor do Fluminense, em 500 milhões de reais. Então, o valor total, pós o aporte, a gente chega em 1,6 bi de reais. É uma das maiores avaliações, se não a maior, pelo que a gente viu de todas essas aqui, a maior avaliação de um clube brasileiro. O que são os 6,4 bilhões de reais? É um compromisso que os investidores estão assumindo de investimentos que serão feitos pela SAF. Se esses investimentos não forem feitos em até 10 anos, a SAF não poderá distribuir dividendos para os investidores. Não tem que investir isso. O nosso plano é que isso seja investido, senão tem penalidades. Tá? Onde serão investidos esses 6,4? 4,7 bilhões em elenco, comissão técnica, na folha salarial, e eu vou mostrar para vocês o que quer dizer isso em termos de folha mensal. 1,1 bilhão em aquisição de atletas, 359 milhões na base, em formação de jogadores, 84 milhões para a gente investir em infraestrutura, seja do CT da Barra, seja em Xerém, e 143 milhões é a soma de royalties que ficarão para a associação, que a SAF vai distribuir para a associação. A conta de como essa é um pouco daquela conta que eu estava mencionando, como é que fica a participação da associação, qual que é a estrutura e quanto que a associação vai ter da SAF. Usando os dados de dezembro de 2024 que eu mencionei, a associação teria 34% e os investidores representados pela Elis Esporte terão 65,8%. A gente espera que a dívida caia. A gente quer isso mesmo e isso deve acontecer. A dívida caindo até o fechamento, olha ali embaixo naquele quadrinho, até quanto poderia cair a participação da Elis Esporte e quanto poderia aumentar a participação da associação. A associação pode chegar a ter 49%. Ela é quase não tem nada perto disso no mundo das SAFs aqui no Brasil. Agora falando de um dos pontos mais importantes, se não o mais importante, que é a performance esportiva. O que a gente quer, pessoal, no final das contas, é ganhar jogo. Podia resumir essa nossa apresentação toda em um slide. Os investidores querem ganhar jogo aqui. Com esse nível de investimento que a gente está se comprometendo a fazer, a folha de 2024, que estava em 19 milhões, já em 2026 ela poderá subir para 25 milhões mês, e a partir de 2028 chegar em 27,1 milhões, ou seja, um incremento de 40%, que nos deixaria como um clube top 3 do Brasil. Os números dos outros são sempre nebulosos, a gente nunca consegue saber direito, e eles estão sempre mudando, mas pelas contas que a gente fez, é isso que a gente está falando. Um ponto super relevante. Hoje, mérito da atual gestão, obviamente, a dívida do Fluminense ela é 100% manejável e foi muito bem trabalhada nos últimos anos. Com essa etapa da SAF, a gente quer colocar esses problemas de endividamento para trás. Mas parte importante disso aqui é, até antes de mencionar, ponto que muita gente pergunta, a dívida será 100% assumida pela SAF, ou seja, a gente vai ter uma associação que é dona de uma SAF valiosíssima, que vai ter um fluxo de royalties que eu vou mencionar, e vai ser uma associação livre de dívidas. Vai ser uma das associações mais ricas, mais abastadas do Brasil, eu falo isso com total tranquilidade. Então, a dívida é assumida pela SAF, e um segundo ponto super importante para a associação e para os investidores, que serão sócios nessa SAF, é que a dívida atual do Fluminense deverá ser renegociada, deverá ser com os credores de forma satisfatória até o fechamento da transação. Isso é muito importante. Então, até a gente fechar a transação, a gente vai sentar com os credores para renegociar essa dívida, para que ela, junto com o aporte de 500 milhões, se torne uma dívida
totalmente manejável e a nossa expectativa é que em alguns anos essa dívida caia. Não faz sentido, às vezes, pagar todas as dívidas, mas para chegar num valor bem abaixo. Isso tudo a gente vai planejar ao longo da diligência. A gente negociou também, ou fez uma proposta, na verdade, né? A gente quer poder ter a opção de investir mais no Fluminense. A gente está se propondo a colocar 500 milhões no Fluminense agora, mas a ideia é que a gente coloque mais no Fluminense ao longo dos próximos anos, por isso que a gente propõe um mecanismo que permite o Fluminense chegar até, os investidores chegarem a ter uma participação de 90%. Os termos já estariam, a base de avaliação já estaria definida agora, nesse momento, e ali na tabela da direita a gente fez os valores adicionais que os investidores poderiam investir dependendo da participação final. Então, se de fato a dívida líquida terminar em 871 milhões, a LZ teria 65% de participação no clube e para atingir 90% até 2030, ele poderia investir outros 489 milhões, é o que está naquela tabelinha ali da direita. Então, para chegar no 90%, ainda teriam quase outros 500 milhões de investimentos adicionais no Fluminense. Se você for descer na tabelinha ali até 51%, se a gente terminar com 51% de participação, para chegar nos 90%, a gente teria que investir ainda mais, seriam 725 milhões. Então, essa opção de investir a mais também é parte da proposta. E aqui como ficará a associação? Então, esportes olímpicos e clube social darão lucro. Primeira coluna ali do lado esquerdo, a barrinha ali, é a receita e o déficit do Clube Social em 2024. Então, com 22 milhões de receita, Clube Social e Esportes Olímpicos, né? Com 22,8 milhões de reais de receita, houve um déficit de 8,3 milhões. Só que agora, com o royalty que a SAF vai pagar para Esportes Olímpicos e Associação, está ali na barrinha azul lá em cima, o Clube Social passará a ter um superávit. Então, esse é um ponto super importante para todo mundo. Esse clube agora passará a dar lucro, a ter um superávit. Como é que fica o dia a dia da gestão? Como é que vai ser tocado a SAF do Fluminense? Isso também está incluído aqui na proposta. Então, são 8 conselheiros que irão ser os conselheiros dessa SAF. A associação vai ter voz ativa nessa SAF. A associação tem 2 conselheiros que vão estar ali e esse conselho que vai ser responsável pela definição da estratégia de longo prazo, pela definição, aprovação de metas, de investimentos relevantes. O conselho não atua no dia a dia, obviamente. No dia a dia a gente vai ter uma diretoria. A LZ Esportes indica 6 conselheiros, um deles será o CEO da SAF. A gente vai incluir um conselho fiscal, com 3 membros, assim como já existe. A gente vai ter uma previsão para usar as instalações que não puderem ser transferidas para a SAF, mas que são essenciais para o futebol. Ali no meio, como é que vai ser a diretoria? Teremos um diretor-presidente, um diretor financeiro, diretor de futebol, diretor jurídico, diretor comercial. E serão responsáveis ali pela representação da SAF e administração no dia a dia. A gente vai ter um comitê de investimento formado por 3 investidores, 3 diretores. Esse comitê de investimento é para recomendar contratações ou vendas acima de determinados valores para o conselho aprovar. Então, essa governança também será super importante. E ali embaixo tem um ponto pequeno ali, que é lock-up, que é super relevante para vocês. A gente está falando aqui de um lock-up de 5 anos. Esse lock-up de 5 anos quer dizer que os investidores não poderão vender a SAF por 5 anos. A nossa ideia não é essa. Esse lock-up de 5 anos é um lock-up dos mais longos que eu já vi, se não o mais longo que eu já vi em todas as transações que eu já participei. Mas 5 anos é pouco para a gente. Eu falo por quê. Vou dar um exemplo de uma conversa que eu estava tendo com um dos investidores. Eu estava explicando um pouco a numerologia, como é que ia funcionar, é assim, assado, os números. Ele falou: Carlinhos, vou parar, cara. Eu estou aqui
porque eu quero deixar esse meu investimento que eu vou fazer no Fluminense, esse dinheiro que eu vou botar dentro no Fluminense, essas minhas cotas do Fluminense, eu quero deixar isso para os meus filhos. E eu espero que os meus filhos passem isso para os meus netos. Então, diferente de algumas outras SAFs que podem ter acontecido aqui no Brasil, que investidores vieram, cara, vou vender aqui, vou fazer isso, vou botar um caminhão de dinheiro aqui, vou fazer assado, depois vou revender. Esse não é a ideia dos investidores dessa SAF. Isso aqui é um legado que a gente está querendo construir para as próximas gerações. Agora, o último slide aqui da apresentação. Quais são as principais condições para o fechamento dessa transação? Esses 5 pontos são muito importantes. Então, acho que o Farcu mencionou isso, o Farcu e o Matheus mencionaram isso nas apresentações deles. A gente tem que fazer uma due diligence. A due diligence é de fato, que até agora a gente não olhou os números, não fez essa diligência detalhada. A gente tem que fazer isso, financeira, legal, operacional. O segundo ponto é super importante, é importante para a associação, para todo mundo aqui, que é a renegociação de forma satisfatória dos passivos, para a gente ter uma dívida equacionada no D0 após essa transação. Negociação de todos os contratos definitivos da transação, o acordo de compra e venda, o acordo de acionista, entre outros. A aprovação, obviamente, na Assembleia, essa aprovação de todos que podem votar. E a estruturação propriamente dita da SAF, né? Separar o perímetro, constituir a SAF. Então, são essas as condições. A gente estima que será um processo longo, como já foi dito aqui. E antes de eu encerrar, pessoal, só um ponto que eu queria deixar aqui para vocês pensarem. A gente, como eu disse, conversou com muita gente sobre isso, sobre esse projeto. E uma das minhas últimas a gente está aprendendo muita coisa e a gente quer colocar isso à disposição do Fluminense para melhorar o Fluminense, deixar o Fluminense ainda mais competitivo. E uma das minhas últimas conversas foi um dos campeões do Tetra. Queria quase chorar na conversa. E ele chegou para mim e tentou me dissuadir dessa ideia de investir no futebol. Porque ele falou, vocês são empresários, empreendedores de muito sucesso, vocês não sabem nada de futebol, vão se meter em futebol, vão quebrar a cara, futebol é diferente, futebol é assado, futebol é assim. Aí eu desliguei a conversa e falei, caramba, fiquei um pouco triste, mas tudo bem, mas não tinha opção de desistir, a gente vai até o fim com esse projeto da nossa vida. Aí no final, passaram-se alguns minutos, eu recebi um WhatsApp dele. Ele falou, acho que eu fui muito duro com você, mas eu queria deixar um recado para você. De todos os projetos que você já fez na sua vida, eu tenho certeza de uma coisa, esse vai ser o projeto que você mais vai ter orgulho de conversar com seus filhos, contar para os seus netos. Eu fiquei pensando, assim como o meu avô era, quem sabe eu um dia vou estar contando, como meu avô contava para mim do Fluminense, quem sabe eu vou estar contando para os meus netos dessa experiência aqui com o Fluminense. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Obrigado pela atenção de todos vocês, especialmente dos torcedores. Desculpa, não. Me lembrou que tem uma página que a gente... Por favor. Tem uma página que a gente aprovou. Foi duro aprovar, mas a gente conseguiu aprovar, que é uma das páginas mais importantes. Obrigado aí, Ronaldo Jair. Esse aqui são os 11 dos mais de 40 investidores que estão com a gente nessa transação. E vocês vão notar que eles cumprem os 3 pilares que foram pedidos pelo Fluminense. Que sejam empresários de muito sucesso, que tenham capacidade de alocação de capital, de fazer investimentos com muita atenção e rigor e propriedade. E mais importante de tudo, que fossem tricolores e tivessem essas histórias de tricolores que eu mencionei. E esses nomes estão aqui, eles estão todos em ordem alfabética, eu não vou ler um a um, vocês podem ver, cumprem esses requisitos de forma exemplar. Acho que é isso, pessoal. Agora, com isso eu finalmente fecho a explicação. Obrigado, gente.
Muito obrigado. Realmente bastante didática. Parabéns.